Olá! Terminamos então as nossas reflexões sobre o sacramento da Eucaristia. Vamos começar agora mais um capítulo do Catecismo, os dois sacramentos de cura. Quais são eles? Vamos ver aqui nos parágrafos 1420 a 1422. O sacramento da penitência, que vai ser o nosso assunto agora, tem 65 parágrafos no Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos do 1420 até o 1484, comentando esses 11 itens que nós temos. Não são itens, muito extensos. Hoje, por exemplo, nós já vamos fazer os 3 primeiros nesse encontro aqui, como se chama este sacramento, que é o sacramento da penitência, que é o mais comum, ou da confissão, mas tem 5 nomes que nós já vamos ver. Depois, o segundo item: por que se precisa de um sacramento de confissão se a gente já foi batizado e o batismo apaga todos os pecados? Então, aqui nós temos a explicação do por que a gente está sempre também precisando de um sacramento de cura como o da confissão ou da penitência. E o terceiro item que nós vamos ver hoje é o da conversão dos batizados, ou seja, nós temos que estar durante toda a nossa passagem pela face da terra numa constante conversão. O que é converter-se? Numa constante conversão para Deus. Então vamos lá, com o primeiro dos itens desse capítulo 2, os sacramentos de cura. Nós temos aqui os sacramentos de cura. Quais são eles? A confissão e a unção dos enfermos. Nós vamos começar por aqui com essa contextualização de quais são eles. Nós temos 3 sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação, Eucaristia, que nós já vimos, e agora nós vamos ver esses 2. Primeiramente, nos atendo apenas ao sacramento da penitência, depois a da unção dos enfermos. Leia comigo. Pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Ora, esta vida nós a trazemos em vasos de barro. Essa citação está em 2 Coríntios 4:7. Agora, ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo 3. Estamos ainda em nossa morada terrestre, sujeitos ao sofrimento, à doença e à morte. Esta nova vida de filhos de Deus pode se tornar debilitada e até perdida pelo pecado. E o próximo parágrafo: o Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas e de nossos corpos, que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo, quis que sua igreja continuasse, na força do Espírito Santo, sua obra de cura e de salvação, também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos 2 sacramentos de cura, o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Quantas informações importantes, interessantes também, que às vezes a gente se esquece, Por isso que é bom a gente ir sempre nos atualizando e relembrando a doutrina, para que a gente permaneça constantemente e com perseverança nesse entendimento das coisas de Deus. Então nós vimos aqui que nós temos essa possibilidade durante a vida terrestre, por estarmos sujeitos a tantas dificuldades, a tantos obstáculos, a tantos sofrimentos,
doença e até essa previsão, né, da morte que um dia vai chegar, pode ser que a nossa saúde, e depois a gente vê também que saúde, salut, salvação, salus significa salvação, em latim, salus, salvação. Salus, o genitivo é salutis. De salutis vem saúde. A saúde não apenas a do corpo, como nós vamos ver depois na unção dos enfermos, que um dia ela acaba, né? Então, nós temos que cuidar da nossa salus, salutis, salvação. Prioritariamente, a nossa salvação tem que estar em primeiro lugar. Para isso, nós temos sacramentos de cura, para nos ajudar nessa caminhada, até que um dia nós também precisemos dessa saúde espiritual que a unção dos enfermos vai nos dar. De modo que assim a gente contextualiza esses dois sacramentos que vão ser vistos em todo esse capítulo 2. Bom, agora nós começamos especificamente no artigo 4, que se trata exclusivamente do sacramento da penitência e da reconciliação. Penitência e reconciliação já são dois dos nomes desse sacramento. Vamos ler. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a igreja que feriram ao pecarem e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplo e orações. Veja que ofendeu-se a Deus, tudo bem, mas todo pecado ofende a igreja, porque é uma célula do organismo eclesial que está precisando de cura, de modo que, com esse sacramento, a gente não só consegue o perdão de Deus por tê-lo desobedecido, mas a gente também é reconciliado e entra de novo na comunhão dos santos, que pelo pecado a gente se afasta e corre até o risco de repente, nos perdermos para sempre. Olha como que é importante, né, nós estarmos unidos à igreja que trabalha, que colabora para a nossa conversão, com a caridade, com o exemplo, com ações, com a nossa vida comunitária. Nós já começamos a ver aqui a importância desse sacramento. O primeiro item, como se chama este sacramento? Nós temos 5 nomes. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ler qualquer um deles, a gente pode se referir a esse sacramento. Leia aí. Chama-se sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Outro nome, chama-se sacramento da penitência, porque consagra o esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Terceiro nome, chama-se sacramento da confissão, porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote é elemento essencial desse sacramento. Em sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. Quarto nome, é também denominado sacramento do perdão, porque, pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão
e a paz. E por fim, chama-se também sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus, pede lá o autor da segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 20. Reconciliai-vos com Deus. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Mateus 5, 24. Por aqui, então, a gente tem esses 5 nomes com os quais a gente pode se referir, né, a este sacramento. Os mais utilizados é o sacramento da reconciliação, da penitência, pode ser, né? Mas cada um tem um significado especial que nesses parágrafos, que aqui estão só tópicos, você encontra aí no catecismo para explicar por que pode ter esses nomes diferenciados. Mas, de tudo isso, qual é o resumo? Se você está em pecado, pecado grave, pecado mortal, que nós vamos ainda ter oportunidade várias vezes aqui de refletir ao longo desses comentários a respeito desse capítulo. O pecado fere mais a igreja do que a Deus. Deus é Deus. Ele, não podemos nem dizer que ele fica triste com o pecado, porque Deus não tem tristeza, mas ele não quer que você o desobedeça. E a desobediência, você prejudica mais a igreja, né? As pessoas com quem convive. Nós vamos ter oportunidade de muitas vezes conversar a respeito disso. Então, reconciliai-vos com Deus. Essa é a instrução que nós temos que estar sempre pondo em prática para que a gente não se afaste dele. Afastar-se de Deus é a péssima decisão da pessoa. Então, já vimos os 5 nomes do sacramento, agora vem o segundo item. Se a gente já foi batizado, o batismo apaga todos os pecados. Nós já vimos lá nas considerações sobre o batismo que quando um adulto é batizado, ele nem precisa confessar para receber, mesmo porque para se confessar já é preciso ser batizado. Mas o batismo já perdoa todos os pecados. Mas depois a gente pode voltar a pecar, né? Depois do batismo. Então, a resposta nós vamos ver agora. Leia comigo. Por que um sacramento da reconciliação após o batismo? Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus, que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Diz, porém, o apóstolo São João: se dissermos que não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. O próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoa-nos os nossos pecados. Foi Jesus quem nos ensinou isso, né? Vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus concederá aos nossos pecados. E o parágrafo 1426. A conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo recebidos como alimento, nos tornaram santos e íntegros diante dele. Como a própria Igreja, esposa de Cristo, é santa e sem defeito. Entretanto, a nova vida, recebida na iniciação cristã, não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana,
nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, as quais continuam nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Nós somos convidados diariamente, desde o nascimento, a ir morar com Deus um dia, para sempre, nas delícias, na glória que Deus tem preparado para todos nós desde antes da criação do mundo. Agora, a nossa vida aqui, depois do batismo, passando pela Eucaristia, pela confirmação, você entra na comunhão dos santos. Mas nós somos pecadores. Nós temos inclinação para o mal, chamado de concupiscência, sempre, querendo transgredir os mandamentos de Deus, as normas, os valores cristãos. Por isso, como é importante nós vivermos essa contínua conversão através desse sacramento da reconciliação. Então, é por isso que a gente precisa desse sacramento, mesmo já tendo sido batizados. Agora já o item 3, daqueles 3 que nós dissemos no início, que iríamos ver hoje, nós já vamos ver que a conversão dos batizados, ou seja, esse processo de caminhada à perfeição de Deus, que é a nossa glória, a santidade, que nós vamos chegar um dia por morarmos no Santo dos Santos. Deus todo glorioso, Então a gente precisa viver esse processo de conversão diária. Vamos ler. Jesus convida à conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Marcos 1,15. Na pregação da igreja, este apelo é feito em primeiro lugar aos que ainda não conhecem Cristo e seu Evangelho. O batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé na Boa Nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados e o dom da nova vida. Esse convite à conversão é o que a gente mais ouve nas pregações, nos encontros, nas reuniões, para que a gente se mantenha vigilante, porque a gente não sabe que hora que vai ser o fim, pode estar próximo. A gente não sabe o dia nem a hora em que nós vamos ter que nos apresentar diante de Deus, que é todo misericordioso, que é bondoso, mas é justo. Se você não teve uma firmeza na fé e viveu aí numa vida dissoluta, em pecado, demorando para se reconciliar de novo com Deus e com a igreja, pode acontecer de você se perder na vida. E esse apelo à conversão exige que você creia no Evangelho, o pratique, viva esses valores cristãos no dia a dia, para que esteja sempre preparado, para que
assim você adquira a salvação. Deus quer perdoar os pecados de todos. Dificilmente uma pessoa sinceramente arrependida, não só dificilmente, ela vai conseguir o perdão, porque o arrependimento, nós vamos ainda estudar isso, né? Com esse exame de consciência, com esse arrependimento por ter pecado, por ter desobedecido, e com o propósito de se emendar, de se converter. Então, nós vemos também em Marcos, né? Ainda não está aqui, mas quem crer, for batizado, será salvo. Então, a fé se exige. É exigência, viver a fé, viver o batismo. E aí, esse apelo de conversão dos batizados, você vai ter a vida toda. É uma luta, é um combate. Mas Deus quer que a gente prove durante a nossa caminhada que a gente o deseja de fato, que é uma vontade autêntica de obter de Deus essa graça da salvação. E assim, nós já estamos terminando, né, esses 3 itens iniciais do sacramento da penitência ou reconciliação, com esses 2 parágrafos que vamos ler. O apelo de Cristo à conversão continua a ressoar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a Igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores, e que, santa em si mesma e sempre necessitada de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana, é um movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça, a responder ao amor misericordioso de Deus que nos amou primeiro. Isto o comprova a conversão de São Pedro após a tríplice negação a seu mestre. O olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento. E depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada de seu amor por ele. A segunda conversão também possui dimensão comunitária, como aparece no apelo do Senhor a toda a Igreja, que vemos em Apocalipse 2, 5 a 16. Converte-te. A Igreja é santa. Una, santa, católica, apostólica, já vimos isso lá atrás, na profissão de fé. A Igreja é santa. A Igreja somos nós. A Igreja é o corpo místico de Cristo. Nós somos Igreja, somos as pedras vivas desse edifício espiritual ou desse organismo eclesial. Mas enquanto nós estamos aqui na face da terra, nós estamos sujeitos ao pecado. Às vezes tem alguém aí que diz assim, veja só o comportamento dessa pessoa aí que não sai da igreja e tem esse tipo de comportamento. Ora, mas nós somos pecadores. Na igreja não vão só pessoas perfeitas. São pessoas que têm falhas, imperfeições e que cometem pecados. Nós somos santos por estarmos na igreja que é santa, por sermos filhos de Deus que é santo. Então nós somos santos por Deus, mas ainda sujeitos a falhas. Daí o sacramento de cura, o sacramento da confissão, para que a gente tenha essa conversão contínua. Essa conversão, ela é diária, ela é constante, ela perdura até o final dos nossos tempos, enquanto
perdurar em nossos dias. E assim a gente viu esses 3 primeiros itens. Como se chama este sacramento? Porque é um sacramento de reconciliação após o batismo e a conversão dos batizados. A necessidade desse processo de conversão constantemente, todos os dias. Chegamos a esse parágrafo 1429. No próximo encontro, continue conosco, fique firme nesses estudos, nessas reflexões sobre o catecismo explicado, para que você cada vez mais aumente a sua fé. Todos nós precisamos disso. Fique com Deus, meu irmão e minha irmã, e que Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso reparar.